Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Pedro Leão. Hoje é dia 20 de dezembro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. A Alemanha confirma que atropelamento em Berlim foi um atentado terrorista. Mas a polícia não tem certeza se suspeito preso é o responsável pelo ataque que deixou 12 mortos. Após delação, o juiz Sérgio Moro solta 2 executivos da Odebrecht e elogia a nova postura da empresa. E gestão do prefeito eleito de São Paulo, João Dória, anuncia que limite de velocidades das marginais Pinheiros e Tietê vai subir no próximo mês. Agora vamos à enquete do dia. O Natal está quase chegando e os brasileiros correm para fazer as últimas compras. A segunda parcela do 13º salário deve ser paga hoje. Diante disso, perguntamos: você vai usar o 13º salário para as compras de Natal? Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Abrimos esta edição do Link Record News com informações do atropelamento em uma feira de Natal em Berlim, na Alemanha. A chanceler alemã Angela Merkel confirmou nesta manhã que o atropelamento foi um ataque terrorista. 12 pessoas morreram e outras 48 ficaram feridas. Elas estão internadas em hospitais da cidade. Havia 2 homens no caminhão. Um morreu e o outro foi preso logo depois do incidente. Autoridades alemãs haviam informado que o suspeito é um paquistanês de 23 anos que chegou ao país em fevereiro como um refugiado. Mas agora a polícia diz não ter certeza se ele é o responsável pelo ataque. A polícia suspeita que o veículo tenha sido roubado na Polônia em um local de construção. Veja detalhes desse ataque na reportagem do correspondente na Europa, André Tal. Corpos e vítimas feridas em meio à decoração em ruínas. O mercado de Natal estava lotado no momento do ataque. Centenas de viaturas e ambulâncias foram enviadas para o local. A área no oeste de Berlim foi totalmente isolada. Equipes de resgate trabalharam contra o tempo para socorrer os feridos. A Breitscheidplatz é um dos principais pontos turísticos da cidade. Testemunhas contam que o veículo avançou sobre a calçada, derrubou as tendas e atropelou os pedestres. Em seguida, o motorista desceu do caminhão e fugiu. Um suspeito foi preso pela polícia perto do local. Um segundo homem que estava na cabine do caminhão morreu. Segundo a imprensa europeia, o veículo de carga tem placa da Polônia e saiu da Itália nesta segunda-feira. A polícia suspeita que o caminhão tenha sido roubado. Autoridades europeias já haviam alertado para uma possível ação do Estado Islâmico nas festas de fim de ano. Em novembro, o governo americano divulgou ter informações de que um ataque poderia acontecer nas feiras de Natal. No começo do mês, um menino de 12 anos, de origem iraquiana, tentou detonar um explosivo em um mercado natalino no interior da Alemanha, mas a bomba falhou e ele acabou preso. O ataque desta segunda-feira na capital alemã é parecido com o que aconteceu em julho na cidade francesa de Nice. Milhares de pessoas assistiam à queima de fogos do Dia da Bastilha quando um caminhão avançou sobre a multidão e deixou 86 mortos. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. A polícia de Berlim pediu que a população fique em casa e não espalhe rumores na internet. O presidente alemão Joachim Gauck disse que esta foi uma noite terrível para Berlim e todo o país. E na Turquia, outro ataque. 6 pessoas, incluindo os pais e Armando, o assassino, foram detidas nesta terça-feira como parte da investigação sobre a morte do embaixador russo em Ankara. As prisões aconteceram na cidade natal do atirador, no oeste da Turquia, segundo a France Press. O presidente russo Vladimir Putin chamou de provocação o assassinato do embaixador do país. Andrei Karlov foi baleado enquanto discursava na abertura de uma exposição de fotografia. A foto mostra o atirador atrás do embaixador. Instantes depois, os tiros. O atirador também disparou contra as pessoas que estavam no local. 3 delas ficaram feridas e gritou: "Não se esqueça da Síria, não se esqueça de Alepo, Alá é grande".
Mevlut Altintas, de 22 anos, foi morto durante um tiroteio com a polícia. Turquia e Rússia estão em lados opostos da guerra na Síria. Os turcos querem a renúncia de Bashar al-Assad e os russos não só apoiam o presidente sírio, como ajudam militarmente em ofensivas e bombardeios. Para os líderes de ambos os países, o ataque teve como objetivo minar ainda mais as relações diplomáticas. Horas depois do atentado, a polícia prendeu um homem que atirou para o alto em frente à embaixada dos Estados Unidos em Ankara. Não há registros de feridos. E um novo vídeo foi divulgado de momentos antes da morte do embaixador russo. Nós vamos mostrar para vocês. Você vê nessas imagens o atirador parado enquanto o embaixador faz o discurso na galeria. Ele se passa por um segurança e, de repente, atira no diplomata. A gente mostra aí a repetição da imagem. Em Zurique, na Suíça, um homem abriu fogo contra um centro islâmico. Testemunhas disseram que o atirador tinha por volta de 30 anos e usava roupas pretas. 3 pessoas ficaram feridas e o homem fugiu. Segundo a imprensa suíça, o local era usado como mesquita principalmente por imigrantes somalis. Voltando ao Brasil, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, soltou 2 executivos ligados ao Odebrecht como resultado da colaboração e elogiou a louvável mudança de postura da empresa. Luiz Fernando da Rocha Soares e Olívio Rodrigues foram soltos na tarde desta segunda. Os 2 haviam sido presos na 26ª fase da operação deflagrada em março deste ano, após indícios de que a Odebrecht possuía um departamento responsável por fazer pagamentos de vantagens indevidas a servidores públicos. E o jornalista Rafael Renzel, sobrevivente da tragédia com o avião da Chapecoense, passou a primeira noite em casa depois de deixar o hospital. O jornalista Rafael Renzel deixou o hospital. Acompanhado da mulher, ele agradeceu o carinho de todos e foi direto para casa. Valeu, gente. Obrigado por tudo, hein? Vida nova. Vamos lá. Mais cedo, ele falou com os jornalistas e contou detalhes sobre a queda do avião. Eu lembro, a única coisa que eu falei é de que eu achava que o pior já tinha passado. Na minha cabeça, ele iria retomar os motores, né? Apesar do acidente, Renzel falou que não ficou com trauma de voar. Agora ele só pensa em recomeçar a vida e voltar ao trabalho. Eu tenho minha data, dia 9 de janeiro, eu quero voltar a trabalhar e dia 25 de janeiro eu quero narrar Joinville e Chapecoense. Aqui no hospital ainda estão outros 2 jogadores. O zagueiro Neto, que apresenta um quadro de saúde estável, mas com alguns avanços, caminhou pelo quarto no último sábado. E os médicos acreditam que ele pode, inclusive, passar o Natal em casa com a família. O goleiro Foma alimenta-se bem, foi o último a chegar aqui em Chapecó, passou por vários exames e tratamentos, mas ainda não tem previsão de alta. A única mulher que sobreviveu ao acidente com o avião da Chapecoense está em casa. A comissária de bordo, Jimena Soares, chegou na Bolívia nesta segunda-feira muito emocionada. Ela conversou com exclusividade com o repórter Raul Dias Filho. No aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, região central da Bolívia, o movimento é grande. São amigos e parentes de Jimena Soares, sobrevivente do desastre aéreo que matou 71 pessoas na Colômbia. O pai de Jimena diz que o coração está apertado. Ele não vê a filha desde o acidente. É muita alegria aqui, a família junta, como tem que ser. Jimena Soares é uma das comissárias de voo da Lamia, a companhia aérea contratada pela Chapecoense para transportar a equipe e vários jornalistas de Santa Cruz de la Sierra até Medellín, na Colômbia. Poucos minutos antes de pousar, o avião se chocou com uma montanha. Jimena estava na parte traseira da aeronave, ao lado de outro sobrevivente, o também tripulante e boliviano Ervin Tumiri. Jimena teve fraturas por todo o corpo. O avião que trouxe Jimena da Colômbia já pousou e daqui a poucos minutos ela deve sair por aquela porta. Aqui são parentes, amigos, todos esperando pela volta de Jimena. 20 dias depois do acidente que comoveu o mundo, Jimena está de volta à terra natal.
Para o pai de Ximena, são intermináveis minutos até a porta finalmente se abrir. Aí está Ximena Soares chegando aqui, visivelmente emocionada. Já em casa, Ximena diz que está imensamente feliz por estar de volta com o pai e com os filhos. Estou muito feliz de estar com minha família e, ao fim, agradecida com Deus por esta nova oportunidade que me dá. Conta que pretende voltar a fazer o que mais gosta, trabalhar como comissária de voo. Começar a caminhar, não? Sim. Ximena vai prestar depoimento nos próximos dias para a comissão que investiga as causas do acidente. Por isso, quando pergunto sobre a tragédia, ela diz que não pode responder. A única revelação: ela admite que já havia feito essa rota outras vezes com a Lamia. Sim, já lo havia hecho. A comissária fala que está muito triste por todas as pessoas que morreram. Estou muito agradecida e agradecida com todas as pessoas de todo o mundo que ha orado por mim, que han estado pendientes de minha recuperação também. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste domingo, apresentando instabilidade segmentar vertebral e estenose foraminal. Ele foi submetido a uma cirurgia nesta segunda. O procedimento ocorreu sem intercorrências. Serra está internado na unidade de terapia semi-intensiva com boa recuperação. Agora, uma notícia que vai impactar os motoristas aqui de São Paulo. A partir do dia 25 de janeiro de 2017, o limite de velocidade subirá nas marginais dos rios Pinheiros e Tietê. O anúncio foi feito pelo futuro secretário de Transportes da gestão de João Dória, Sérgio Aveleda, nesta terça-feira. Na pista expressa das duas marginais, o limite volta a ser de 90 km por hora para veículos leves. Na pista central da marginal Tietê, o limite será de 70 km por hora nas pistas locais e nas pistas locais de 60. O limite de velocidade para veículos pesados será de até 60 km em todas as pistas, com exceção da local, onde será de até 50 km. A gestão de Dória não pretende aumentar a velocidade de outras vias da cidade. Em julho de 2015, o prefeito Fernando Haddad reduziu o limite das velocidades máximas. As tarifas de pedágio estão mais caras nas estradas federais. A repórter Tainá Falcão tem mais informações. Olá, pessoal do Link Record News. Esse reajuste foi anunciado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e vai aumentar o valor dos pedágios em rodovias de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Esse reajuste varia de acordo com cada rodovia. A variação aí é entre 30 e 80 centavos. Olha, aqui na Fernão Dias, por exemplo, que vai de São Paulo a Minas Gerais, a tarifa já subiu, passou de R$ 1,80 para R$ 2,10. Isso para carros de passeios, caminhonetes e também furgões. Já para motocicletas e triciclos, o aumento passou de 90 centavos e foi agora para R$ 1,05. Na BR-116, que liga ao Paraná a Santa Catarina, a tarifa subiu de R$ 4,80 para R$ 5,60. Ainda vai ter reajuste na Regis Bittencourt, aqui em São Paulo, vai de São Paulo ao Paraná. A tarifa por lá vai subir de R$ 2,50 para R$ 3,00 a partir do dia 29 de dezembro. Quem for viajar já fica sabendo que vai pagar um pouquinho mais caro. Voltamos aos estúdios aí da Record News. Obrigado, Tainá. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em Guarulhos e um em Itaquaquecetuba, em São Paulo, como parte da Operação Gagliasso. A investigação sobre ofensas de cunho racista contra a filha de 3 anos dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Elbank, em uma foto postada pelo ator em uma rede social, levou ainda 7 pessoas para prestar esclarecimentos. Um dos suspeitos de envolvimento no caso é um adolescente de 14 anos. Inicialmente, a polícia informou que se tratava de um menor de 17 anos, mas corrigiu a informação em seguida. A adolescente confessou ser uma das autoras das ofensas. A gente agora faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E veja a seguir, marcar viagem de ano novo de última hora pode pesar no seu bolso e custar até 40% a mais. Voltamos já.
Link Record News de volta agora às 3 horas e 20 minutos. E por causa da crise, muitos brasileiros que tinham trocado o ônibus pelo avião agora estão fazendo o caminho de volta. E para atrair esse público, as empresas de ônibus investiram na modernização da frota. Esta família de Belo Horizonte aproveitou um voo promocional até o Rio para conhecer a cidade histórica de Paraty, mas a volta vai ser de ônibus. De lá para cá foram 50 minutos e agora são 7 horas e meia, né? Cansativo demais. A crise financeira levou 8 milhões de brasileiros a colocarem os pés no chão na hora de viajar. Foram 15 meses seguidos de queda no volume de passageiros, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Enquanto isso, as empresas de ônibus que fazem trajetos interestaduais comemoram. Só esse ano, a migração para o transporte rodoviário chegou a 30%. E o preço das passagens é o maior atrativo para essa mudança. São passagens que chegam a ser 10 vezes menor que no aéreo, então isso é, na hora da crise, onde o bolso aperta, eles preferem o rodoviário. De olho nesse público, as empresas de ônibus passaram a investir em frotas modernas e novos serviços parecidos com os oferecidos pelas companhias aéreas. Tela de TV para cada assento, Wi-Fi gratuito e poltronas que viram camas. Conforto que não pesa tanto no bolso, mas que tem um alto custo de tempo e energia. Marcele deu adeus às viagens de avião. Ela vai encarar 17 horas de ônibus do Rio de Janeiro até Brasília com o filho de 1 ano. R$100 para 500, o bolso agradece. Ainda falando de viagem, ainda dá tempo, mas quem quer comprar um pacote para aproveitar a virada do ano longe de casa, precisa correr e preparar o bolso, viu? De última hora, a viagem pode ficar até 40% mais cara. Já não dá para escolher muito, são apenas alguns pacotes que restaram. Fortaleza, Salvador e Gramado estão praticamente esgotados. E as passagens até 50% mais caras. As tarifas promocionais, elas se esgotam mais rápidas. Então, assim, há disponibilidade, depois que essas tarifas se esgotam, porém ter um preço maior. Uma média, você vai pagar uns 30%, 40% mais caro. Nesta agência de viagens na capital paulista, em setembro, a saída de São Paulo para Fortaleza custava R$ 3.200. Agora subiu para R$ 4.500. Para Buenos Aires, na Argentina, 6 noites saíam por $700. Há poucos dias da virada do ano, o pacote não sai por menos de $875, quase R$ 3.200. Mesmo com tão pouco tempo, a boa notícia é que ainda dá para encontrar algumas facilidades. Como, por exemplo, parcelar em até 10, 12 vezes, sem juros. As crianças, elas têm a oportunidade de viajar com os pais free. Para fazer o desejo de viajar caber no bolso, o jeito é abrir o leque, pesquisar outros destinos. Muitas vezes, aquele que nem estava nos seus planos pode te surpreender. O José queria mesmo ir para Cancún com a mulher. Mudou de ideia quando viu que iria gastar R$14 mil para 7 dias de diversão. Aí nós fomos pensar em pacotes domésticos, ou seja, dentro do Brasil. Começamos a procurar em Fortaleza, Salvador, pensamos no sul do Brasil, em Gramado também, né? Até que bateram o martelo, vão virar o ano em Foz do Iguaçu, no Paraná, gastando menos da metade do pacote mexicano. Pelo menos foi de acordo com o nosso bolso e também poder passar o Réveillon viajando, né? Agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami, com as notícias dos brasileiros de tudo o que acontece por lá no turismo, no comportamento, na economia e também na saúde. E para isso vamos ao vivo a Miami com a nossa repórter Tina Roma. Tina, muito boa tarde para você. Faltando um mês para Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, tem muito estudante brasileiro preocupado com essa situação? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos do Link Record News. E olha, realmente você falou bem, 30 dias para Donald Trump assumir o poder aqui nos Estados Unidos. E não são só os estudantes que estão preocupados com isso, não. Todos querem saber se ele realmente vai cumprir todas as promessas feitas durante a campanha eleitoral, principalmente com relação aos planos migratórios. Donald Trump foi muito enfático com isso, disse que vai controlar bastante essa questão e também até restringir a emissão de vistos
americanos. O sistema educacional americano está muito preocupado com isso porque recebe todos os anos milhares de estudantes estrangeiros aqui no país. Vamos ver. Durante a campanha presidencial, Donald Trump foi duro em seus discursos. Uma das promessas foi rever e restringir os planos migratórios. Preocupadas com isso, as escolas americanas já começaram uma grande campanha para atrair novos alunos estrangeiros, garantindo que o sistema educacional tem força para barrar no Congresso americano qualquer novo projeto que possa prejudicar estudantes. Hoje, estrangeiros representam cerca de 5% de todos os alunos matriculados no país. Nas universidades americanas, houve um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, ultrapassando pela primeira vez a marca de 1 milhão de estudantes estrangeiros, gerando mais de 100 bilhões de reais no ano para a economia do país. O brasileiro Ivo da Aguiar teve 2 restaurantes em Salvador. Decidiu largar a vida de empresário para fazer faculdade de gastronomia nos Estados Unidos. Meu sonho sempre foi fazer o cordon bleu na França, sempre fui apaixonado pela gastronomia e achava que era a grande oportunidade de ficar fora do país um pouquinho e de aproveitar e aprender um pouco mais o que eu tanto queria, né? Qual é o seu tipo de visto que você tirou para vir para cá? Eu tirei o F1, né? É o visto de estudante. Ele é um visto que no período que você está estudando, ele não lhe dá permissão de trabalho. Após um ano na escola com esse visto, você pode pedir o que eles chamam de CPT, né? Que seria um estudo preliminar, um trabalho preliminar no seu trabalho. E depois, quando você se forma, você tem um período chamado OPT, que você tem um direito a mais um ano aqui nos Estados Unidos, como se fosse um estágio. Depois de Donald Trump, depois da campanha dele, agora também ele eleito. Você notou algum tipo de preconceito dentro do seu curso? Não, né? Não tem. 60% dos alunos da escola são estrangeiros. Um ano depois, agora aqui nos Estados Unidos, você acha que valeu a pena essa mudança de ter investido num estudo aqui nos Estados Unidos? Com certeza, né? A diferença cultural, a diversidade cultural da escola é fantástica, né? Então, o fato de você estar aqui com outra língua, com pessoas do mundo todo, em Miami, né? Um clima que é muito parecido com Salvador e com o Brasil, enfim, eu acho que cada vez mais eu me sinto em casa. E o que você pretende fazer quando terminar o seu curso? Quando terminar, a ideia é ficar aqui, né? Claro, se Trump permitir. Ainda é cedo para a gente ter uma avaliação com relação a isso, uma queda, por exemplo, com relação ao número de estudantes estrangeiros em 2017 aqui nos Estados Unidos, porque o prazo de matrículas termina apenas em fevereiro do próximo ano. Mas, curiosamente, alguns países como Inglaterra, Canadá e Índia já detectaram um grande interesse de alunos de fora do país em relação às universidades locais. Pedro. Tá certo, Tina. Vamos aguardar para ver o que nos espera em 2017. Muito obrigado pela sua participação. E a gente segue aqui com o noticiário. Vamos com imagens ao vivo de Berlim, na Alemanha, onde autoridades se reúnem para prestar homenagens às vítimas do atentado terrorista que deixou 12 mortos e 48 feridos. A homenagem acontece no mesmo local do ataque. A gente percebe que é um ato ecumênico que está sendo realizado, inclusive com a presença da chanceler alemã Angela Merkel. Vamos acompanhar um pouco desta cerimônia. Kraft schöpft für ein Zusammenleben in Frieden und in gegenseitigem Respekt. Wir stehen hier zusammen, weil wir in Gottes Namen alle Schwestern und Brüder sind. Wir stehen hier zusammen, weil wir gerade in der Nacht einander nicht loslassen und weil die Mitte der Nacht der Anfang eines neuen Tages ist. A gente então acompanha nessas imagens a presença de vários líderes religiosos da Igreja Católica, Igreja Ortodoxa e também judeus e evangélicos e islâmicos neste ato ecumênico em homenagem às vítimas do atentado de Berlim. Esse atentado que aconteceu ontem à noite, ontem por volta das 8 horas da noite, no horário local de Berlim. Um caminhão entrou na feira de
Natal dali da cidade e acabou atropelando a população, pessoas pessoas que estavam ali e também turistas. Acabou matando, então, perto de 12 pessoas e ferindo outras 48. Uma pessoa foi presa e essa pessoa que foi presa ainda, as autoridades alemãs não têm a confirmação se essa pessoa que foi presa é realmente o responsável por este atentado. Este atentado que movimentou muito as autoridades locais e também mexeu bastante com a Europa. Ontem, terça-feira, foi um dia muito carregado de notícias internacionais relacionadas a ataques. Tivemos um ataque a uma mesquita na Suíça e também a morte do embaixador da Rússia na Turquia, em Ankara, dentro de uma galeria de arte. E agora, o último ataque aconteceu, então, ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, no horário local de Berlim, quando uma pessoa entrou com um caminhão dentro de uma feira de Natal que estava lotada de turistas. É uma região turística ali da cidade de Berlim, próximo a uma construção, uma igreja que foi parcialmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial, então servia de ponto turístico, principalmente para essa feira de Natal, que é muito comum nessa época do ano na Europa. E agora, depois desse atentado, deste ataque, está sendo realizado, então, está sendo realizada esta cerimônia, este ato ecumênico em homenagem às vítimas deste atentado, inclusive com a presença da chanceler alemã Angela Merkel. Agora, a gente acompanha que eles estão fazendo 1 minuto de silêncio. Sometimes I feel something getting in the way, like missing a chance to change all the reasons for the hurt today. So if we all use our voices for a better place. Muito bem, a gente vai continuar aqui com o noticiário, mas vamos continuar acompanhando esta homenagem às vítimas deste atentado em Berlim e vamos seguir agora com o noticiário. Mais de 500 pacientes renais correm o risco de ficar sem tratamento médico em um município do Rio de Janeiro. A denúncia é de que a prefeitura da cidade não estaria repassando a verba do SUS para a clínica particular que realiza o procedimento de hemodiálise. 12 horas de diálise 3 vezes por semana. Este é o tempo necessário para o tratamento da Denise, que depende dele para sobreviver. Mas o tratamento dela e de outros 500 pacientes estão ameaçados. As notícias que a gente ouve de vez em quando é que falta pagamento pessoal, falta material, sim, tem passado por várias dificuldades, afeta, né, o tempo de diálise, a qualidade da diálise. Apesar desta ser uma clínica privada, aqui 95% dos pacientes são atendidos pelo SUS. O atraso nos repasses da prefeitura pode paralisar os atendimentos. Sem dinheiro, os insumos estão acabando e só duram mais 2 dias. A nossa vida depende disso, né? Você tem que vir para cá realmente fazer a sessão, porque senão você passa mal mesmo, você fica muito mal e pode morrer, né? Vira óbito. O diretor da clínica confirmou a situação, mas não gravou entrevista. Mas disse que todos os meses a clínica mantém com dificuldade os atendimentos. Só de pensar que pode ficar sem o tratamento, a preocupação toma conta da paciente. Nós não teríamos para onde ir, entendeu? Porque tem 2 clínicas a mais aqui em São Gonçalo que já estão com... a demanda só aumenta. Isso o médico comentou com a gente, que infelizmente tem clínica aí que está recusando pacientes, né? Aí você imagina o que aconteceria conosco. A Prefeitura de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, informou que os recursos foram repassados pelo Ministério da Saúde com atraso. Disse ainda que o pagamento para a clínica particular que realiza a hemodiálise foi feito ontem. A Mega Sena está acumulada e o sorteio de hoje pode pagar um prêmio de 36 milhões de reais. Mais detalhes com a repórter Patrícia Piazza.
Olá, pessoal do Link Record News. Olha, as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite em qualquer lotérica do país. A aposta simples de 6 números custa R$ 3,50. Se alguém acertar as 6 dezenas, leva 36 milhões de reais. Nada mal, né? Agora, quem não acertar não precisa perder as esperanças. Isso porque só esta semana a Mega Sena realiza 3 sorteios em comemoração aí ao Natal. Isso tudo antes da Mega, da virada aí no dia 31 de dezembro. Aí o prêmio é de 200 milhões de reais. Voltamos ao estúdio da Record News. Tá certo, muito obrigado, Patrícia. E a gente segue aqui com as notícias. Não, na verdade, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver que nessa época de férias há dicas para evitar acidentes com as crianças, até mesmo dentro de casa. É isso e muito mais. Já, já. Período de férias escolares e os pais têm que redobrar a atenção com os filhos. O último levantamento do Ministério da Saúde revela que mais de 600 mortes de crianças ocorrem por conta de acidentes domésticos. Para evitá-los, algumas dicas são fundamentais. Na casa de Juliana, telas em todos os cômodos. A cortina não possui cordas. O armário com produtos de limpeza fica sempre fechado. E as roupas de molho no balde também ficam no alto, dentro do tanque. Cuidados importantes, já que a filha de 2 anos não para. A brincadeira preferida da Marina, escalar o sofá, subir na janela e depois pular lá de cima. Onde você pula? No sofá? Não machuca? É fofinho? Colocamos tela nas janelas, a porta para ir para o quintal fica fechada, ela só vai comigo. Na lavanderia fica tudo guardado, os produtos de limpeza, o balde fica em cima para ela não pegar. Juliana está fazendo a coisa certa, porque o número de acidentes domésticos é preocupante. O último levantamento do Ministério da Saúde, realizado em 2014, mostra que naquele ano foram registradas 613 mortes por acidentes domésticos envolvendo crianças até 14 anos. Em 2013, foram 676. A cada ano, são 110 mil atendimentos hospitalares. Alguns casos recentes mostram que todo cuidado é pouco. No interior do estado, um menino de 13 anos teve queimaduras de 3º grau em 50% do corpo. Sozinho em casa, Renan só queria esquentar a comida, mas nunca havia cozinhado antes. O gás tinha acabado e ele usou o álcool. A gente acha que é uma coisa sempre que não vai acontecer, né? Que ele tinha 13 anos, é um menino muito esperto, né? Eu achei que isso não podia acontecer, mas acontece. Eu mesmo não quero mais saber de fazer comida assim no álcool, nunca mais. O garoto ainda sofreu uma parada cardíaca por causa dos ferimentos e foi internado na UTI do Hospital de Marília. Em Santos, Yuri, de 5 anos, confundiu a bateria de um controle remoto com uma pastilha e engoliu o objeto. A bateria ficou presa ao esôfago e foi preciso uma cirurgia para retirá-la. Yuri agora está bem. Estava em casa com ele na sala, que é a cozinha, né, junto. Aí eu fui no banheiro, quando eu voltei ele já tinha engolido a bateria. O lugar onde os pequenos parecem estar mais seguros é em casa, mas o ambiente doméstico também esconde diversos riscos. Uma quina pontiaguda, móveis perto de janelas, fios aparentes, sem falar que sempre há coisas para puxar e para ir direto à boca. O aparelho eletrônico a gente tem o hábito de tirar e deixar. Lembrar que essa ponta, ela está conectada, então não é comum, mas pode acontecer de você tomar um choque. Engolir pilhas e baterias pode ser fatal. Existe o risco de sufocamento, de impacto com alguma parte do organismo e de reação química. São objetos tóxicos, corrosivos, que podem causar lesões graves e levar à morte. No caso de que você ingere alguma substância tóxica, é comum a criança vomitar, é comum a criança ficar com hipersalivação, algumas vezes ela pode reclamar de dor abdominal, e algumas podem até, dependendo do que você ingerir, da quantidade, pode causar diarreia.
Em caso de ingestão, nada de soluções caseiras. Algumas vezes o erro que alguns familiares cometem é de que a minha filha engoliu removedor, então eu vou tomar leite. Né? A gente pede para que não faça isso, mesmo porque a gente não sabe qual a composição do que ela ingeriu. Cada residência é repleta de armadilhas e um dos pontos mais perigosos fica aqui na cozinha. É utilizado várias vezes por dia. Olha só, o fogão. A gente precisa lembrar que o fogão, a partir do momento que você fez alguma comida aqui, você desligou o fogo, mas o calor continua. E a criança não sabe disso. Então, a gente recomenda sempre deixar as panelas na parte de trás, a panela que tem algum calor na parte de trás, e longe do alcance da criança. Mas se a gente quiser ser um pouco mais ousado, eu acho que esse é um local que deveria ser evitado. A criança não deveria ter acesso a esse lugar, ao fogão. Marina está sempre cercada de olhos bem atentos e aos pouquinhos vai deixando o coração da mãe mais tranquilo. Como mãe, é 24 horas, não dá para perder de vista. Não, nem um pouco ficar longe. Quando ela está quietinha, então, alguma coisa ela está aprontando. Muito bem, hora da sua participação aqui no Link Record News. Nós perguntamos na nossa enquete se você vai usar a segunda parcela do 13º para as compras de Natal. E nós já temos participação do nosso telespectador. Vamos ver agora as mensagens. Vamos lá, a mensagem da Dulcielen, espero que eu tenha falado certo o seu nome, Dulcielen, lá do Paraná. Vou comprar fogos, presentes e carne para o churrasco do final do ano. Vai ser bem animado, hein? 13º é uma ótima opção de dinheiro para se divertir no fim de ano. Tá certo, muito obrigado a sua participação. Agora, o Luciano de Rio Verde, em Goiás, com 13º, vou pagar contas. Muito obrigado pela sua participação, Luciano. E a gente também vai mostrar agora o resultado da enquete. Vamos ver o que a maioria das pessoas vai fazer com o 13º. A segunda parcela do 13º está aí. Então, 44% das pessoas disseram que não vão usar o 13º, a segunda parcela, para compras de Natal. E 44% disseram que vão usar o 13º e 56% disseram que não irão usar a parcela para as compras de Natal. Tá certo? Em dias de crise, o Amigo Secreto tornou-se uma boa alternativa de economizar sem passar o Natal em branco. Neste ano, o brasileiro vai gastar menos com presentes, mas sempre sobra um dinheirinho para trocar lembrancinhas com parentes e amigos. Pensa, escolhe. Uma tarefa nada fácil decidir o presente do amigo secreto. Vou dar um vinho, vou dar uma cesta. É difícil, porque você quer agradar a pessoa. E às vezes o que você gosta não é sempre o que ela gosta. Não são muitas opções, mas sei lá, de repente uma camiseta, uma bermuda, ou... Basicamente é isso. Ainda mais em tempos de crise, quando o orçamento fica mais justo. Foi um acordo da gente gastar só R$50. Acho que ninguém estava podendo gastar mais. Quanto você quer gastar com cada presente, mais ou menos? Em torno de 60 a 70. Belo presente. Com a crise de hoje, você vai gastar R$70 por presente? Se bem que hoje, né, 60, 70 reais. Antes dava para comprar bem mais coisa. Haja imaginação. Esse ano o consumidor terá que investir na criatividade. É que uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, revelou que o brasileiro deve gastar cerca de R$55 com o presente do amigo secreto. Esse valor é menor do que o previsto no ano passado. Isso mostra que as pessoas não ajustaram o valor do amigo secreto, apesar do aumento da inflação, justamente por conta do orçamento mais restrito, né? Tem muita gente desempregada, com a renda menor, então o ajuste do valor não pode ser feito mesmo. O jeito é recorrer às lembrancinhas, mas que podem sim combinar muito bem com o estilo da pessoa presenteada. Onde eu trabalho são muitas mulheres, muitas pessoas. Durante o ano eu já vou vendo o que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Tem uma lá que ela adora
cor-de-rosa. Então a maioria das coisas que eu compro para ela é cor-de-rosa. Tem uma que gosta de gatinho, tem uma que é doente por cachorro. Então mais ou menos eu já sei o que eu vou dar. E a pesquisa também apontou que por conta do orçamento mais apertado, mais da metade dos consumidores deixaram de presentear vários amigos e familiares e entraram em grupos de amigo secreto. 2 entre 10 vão participar exclusivamente da brincadeira para economizar. Tem amigo secreto da família, do trabalho, da faculdade. Isso é uma opção muito interessante, porque o amigo secreto, ele leva, todo mundo leva um presente para casa e dá também para combinar um valor. Então todo mundo, quando entra no amigo secreto, já tem uma expectativa de gastos que já cabe dentro do orçamento. Na casa da Joyce, nem as crianças escaparam do corte dos presentes. Esse ano, a fonoaudióloga avisou que os brinquedos de aniversário seriam também de Natal. Hoje a gente tem outras prioridades, que a gente sabe o valor de quanto se é ganhar o dinheiro nos dias de hoje, que está mais difícil. Para a árvore não ficar tão vazia, Sofia, que tem 8 anos, resolveu fazer um amigo secreto entre o irmão e as 2 primas. O preço máximo estipulado por ela mesmo foi de R$10. A gente podia ganhar alguma coisa mais barata. Então, como vai ser na noite de Natal? A gente vai sortear na hora. A medida gerou uma economia de pelo menos R$800. Era esse valor que Joyce gastava todo final de ano com o presente dos filhos e das 2 sobrinhas. O ano foi difícil, a gente não sabe como vai ser o próximo e a nossa grande preocupação é essa, de que vem a escola, muitas despesas no começo do ano, então de estar mesmo economizando para que possa o ano que vem não ter crise aqui dentro de casa. Bem lembrado, Joyce. A dica dos especialistas é não gastar demais. Não adianta impressionar com um belo e caro presente e começar o ano com uma imensa dor de cabeça. Na hora de comprar os presentes de Natal, é preciso fazer uma lição de casa antes. É preciso ver o quanto de fato se pode gastar e, se possível, sair com dinheiro contado, para não gastar mais do que o orçamento permite. E na hora de fazer as contas, não esquecer de levar em consideração os gastos do mês de janeiro. A gente tem aí uma concentração de gastos muito grande, né? Impostos, material escolar, enfim. Então, leve em consideração que se você gastar muito durante o Natal, pode começar 2017 endividado. Eu ainda estou à procura, pesquisando. Pesquisando para não gastar muito. Sim, sim. E ficar dentro do limite. Não dá para ficar gastando dinheiro à toa. Tem que ir para deixar as coisas. Esse ano vai ser presentinho. A ideia de uma ceia de Natal mais saudável parece aquelas promessas de ano novo que ninguém cumpre. Pode parecer, mas não é impossível. Nossa equipe conversou com uma chefe de cozinha e uma nutricionista para descobrir como ter uma ceia gostosa, com menos calorias e até mais barata. Dia desses, o André foi surpreendido pela mulher com uma proposta daquelas. A gente tem um projeto para julho do ano que vem e para que isso aconteça a gente precisa dar uma perdida no peso, né? É uma reduzida. Meu Deus, vai ser muito difícil. Calma que tem jeito, André. Para ajudar o casal, convidamos a Paula, que é chefe de cozinha, e lançamos o desafio: fazer uma ceia de Natal fit. No mercado, a chefe preferiu as frutas da época. Algumas verduras, comprou mel, amêndoas. O que será que ela vai aprontar, hein? Eu tenho a proposta de fazer um Natal tropical mesmo. A começar pelo peru. Esqueça, no lugar dele, peito de frango. No frango a gente gastou R$20. Quer dizer, o peru você vai gastar 80. Fora que é uma carne mais magra e cheia de benefícios. Por ele ser rico em proteínas, controle do peso, ajuda no controle de colesterol também. Para dar uma incrementada na salada, vários tipos de alface. Por cima, figos com redução de aceto balsâmico. Bom, a gente vai fazer agora uma receita do frango com curry. O diferencial desse frango é o molho. Para isso, você vai precisar de mel, óleo, sal, curry e limão espremido. Misture tudo e pincele sobre a carne. Depois, cubra com papel laminado e leve ao forno.
De entrada, além da salada, Paula ensina também a fazer um gazpacho, uma sopa fria de tomate deliciosa. Esse tomate daqui eu já tirei a casca e já tirei a semente. Depois disso vai o pimentão, que também tá sem a semente e sem a casca, que é o que deixa amargo. Eu vou usar o pão, a primeira coisa que eu preciso fazer é embeber esse pão sem casca na água gelada. Enquanto isso, coloque todos os ingredientes no liquidificador. Tomate, pimentão, alho, acrescente o pão já molhado, um pouco de vinagre e azeite. Pausa para uma pitada de sal e molho de pimenta. Volte a bater tudo e está pronto. Só colocar na geladeira. Para substituir o arroz, a chefe decidiu fazer um cuscuz marroquino. Para finalizar, eu vou colocar, estou colocando essa amêndoa que dá uma crocância. É o toque para fazer o prato ficar diferente. Da cozinha para a mesa de jantar, a gente trouxe a ceia de Natal aqui para casa da Mariana e do André. Gente, o que vocês acharam da proposta do cardápio? Bonito tá, né? Tá lindo. Tá bem apetitoso. Tô muito surpresa, sabia? Chega de conversa, é hora de provar. De sobremesa ainda teve salada de frutas e uma torta de ricota com passas e canela. As meninas rasparam o prato e os pais... Gente, que delícia, hein? Delícia. Você se sente leve e satisfeito. Eu acho que a dieta, se for nesse esquema, eu tô muito feliz. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Link Record News de volta. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao Supremo Tribunal Federal o deputado José Guimarães do PT, líder da minoria na Câmara dos Deputados e ex-líder do governo Dilma Rousseff, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O inquérito surgiu a partir da delação premiada do ex-vereador do PT, Alexandre Romano, conhecido como Xambinho. O delator também foi denunciado como parlamentar pelos mesmos crimes. Janot pede que Guimarães seja condenado e perca o mandato parlamentar. Além disso, quer que os dois devolvam R$1 milhão para os cofres públicos em razão de valores desviados. E a gente vai agora com imagens ao vivo de Berlim, na Alemanha, onde pessoas e autoridades prestam homenagens às vítimas do atentado terrorista que deixou 12 mortos e 48 feridos. As pessoas se reúnem em locais da cidade para acender velas, levar flores e homenagear aqueles que perderam a vida ou ficaram feridos nesse ataque. A gente acompanha então essas imagens. Ainda nesta edição, nós mostramos o ato ecumênico realizado no local onde aconteceu esse atentado, um ato ecumênico que reuniu várias lideranças religiosas e também lideranças políticas, como a chanceler alemã Angela Merkel. Muito bem, a gente tem a informação que até agora uma pessoa foi presa, um paquistanês, mas a inteligência alemã ainda não confirma se ele participou deste atentado. A gente vai seguir acompanhando essas informações ao longo da nossa programação. E esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe das redes sociais, use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer.